Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Nós vamos iniciar o culto. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus que estão no Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Diz assim: Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. O verso 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança, transformam os mais humildes em sábios. Então, lendo esses 2 versículos, nós observamos que toda a criação testemunha quem Deus é. Mesmo sem palavras, o universo revela sua majestade, poder e beleza, como a gente leu no 1. Só que, por que eu li o 7? Esse salmo, ele conecta, ele une o grande livro da criação com o pequeno livro da lei, mostrando que Deus se revela tanto no mundo quanto nas escrituras. Então, por isso que nós lemos o versículo 7. E a conclusão desse salmo, é no versículo 14, diz assim: Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Então, somos convidados, através desse salmo, a contemplar a glória de Deus. A gente contempla, sai ali, vê um jardim bonito, lindo. Aqui a gente ouve o som de uma música bem tocada, cantada. E nós somos convidados também a ouvir a palavra de Deus com reverência e oferecer a Ele um coração sincero. Então, tudo que fizemos aqui, palavras, cânticos e pensamentos, sejam agradáveis ao Senhor. Vamos orar, então? Senhor de toda a terra, Senhor maravilhoso, ó Senhor, as Tuas obras, ó Deus, elas devem, ó Deus, causar em nós um espanto, uma reverência santa, Senhor, uma palavra de gratidão, algo que também uma palavra de admiração, Senhor, de tão maravilhoso que Tu és, ó Deus. E nós, como cristãos, vamos aqui, como os Teus filhos, vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela seja proclamada neste culto, que ela seja cantada, Senhor, em glória e reverência a Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é grandioso, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, que tudo que se passar pela nossa mente e nosso coração sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. A fim de preparar o nosso coração para o ponto alto do culto, eu vou ler e orar ao mesmo tempo a oração de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 4. Daniel 9, 4. Então, vou orar a palavra de Deus que está contida ali em Daniel. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível, Tu guardas Tua aliança de amor leal para com os que Te amam e obedecem a Teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal, fomos rebeldes contra Ti e desprezamos Teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome a nossos reis, príncipes antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, Tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém, e todo Israel espalhado em lugares próximos e distantes, para onde Tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra Ti. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que Ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às Tuas leis e desviou-se e não quis ouvir a Tua voz. Por isso agora, as maldades solenes e os juízos escritos na lei de Moisés
servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa de nosso pecado. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto aqui aconteceu em Jerusalém. Todas as maldades escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram. E, no entanto, não quisemos buscar misericórdia do Senhor nosso Deus, não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos tua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para teu nome ao resgatar teu povo do Egito com grande demonstração de poder, mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com a tua justiça, Senhor, desvia a tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte, como resultado de nossos pecados e de pecados dos nossos antepassados. Todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém, teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve minha súplica, por causa de ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina e ouve-me, abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fizemos esta súplica não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois o teu povo e a tua cidade carregam teu nome. Nossa oração é em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Paulo para expor a palavra de Deus. Vamos orar pela vida dele. Querido Deus, aqui está o teu servo Paulo, Senhor. Usa a vida dele para falar com o teu povo, a tua igreja nesta hora, Senhor. Age com poder através da vida dele para transmitir a tua palavra sagrada, a tua palavra preciosa, a única, Senhor, que pode mudar esses corações de pedra, Senhor, que temos, ó Deus. A única que pode restaurar, a única que fere, Senhor, mas que cura. Usa a vida do Paulo, Senhor, em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por esse momento que nós estamos diante da palavra de Deus também. É um privilégio que o Senhor tem nos concedido e agradecemos ao Senhor por isso. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10 a 20. Nós estamos caminhando para o final de Efésios. Louvamos a Deus por poder estudar esse livro tão precioso. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 20. Vamos ler a palavra de Deus assim. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério da verdade, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Deus, que o Senhor nos dê graça, nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você tem consciência de que nós estamos em guerra? E quando eu falo isso, eu não estou me referindo às guerras que estão acontecendo em nossos dias. Temos a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã, e também não estou me referindo a essa guerra longa que existe ali entre Rússia e Ucrânia. Nós também vivemos aqui no nosso país uma guerra civil, uma guerra política. E não é essa guerra a que eu me refiro quando eu pergunto para nós aqui nessa manhã se nós temos consciência de que nós estamos em guerra. A guerra que eu estou falando é de outra esfera, onde as armas e as estratégias humanas não vão nos ajudar, não podem nos ajudar. O texto de hoje visa nos chamar a atenção a algo que todos nós precisamos saber e estarmos conscientes. Em Cristo, nós sabemos que a igreja goza de bênçãos espirituais. Quando nós começamos a ler Efésios, capítulo 1, Paulo discorre determinadas bênçãos que recebemos, porque agora estamos com Cristo, somos novas criaturas e gozamos de bênçãos espirituais. Entretanto, a igreja ainda reside nessa terra, e por ela residir nessa terra, ainda que ela esteja em posição privilegiada, ela ainda sofre oposição do inimigo. Ela não vai estar nessa terra plenamente em paz. Os inimigos tendem a atacar a igreja, e ele não descansa em de alguma forma nos tirar do propósito para o qual o Senhor colocou a igreja na terra. A igreja de Deus vive baseada, ela vive fundamentada na vitória de Cristo Jesus. E essa vitória ela ainda não está totalmente consumada, ela vai acontecer quando Cristo Jesus voltar e nós estivermos com Ele no seu reino. Então, essa plena vitória será consumada. Mas enquanto a igreja viver aqui, enquanto o crente respirar desse lado da eternidade, ele vai enfrentar oposição. E não é uma simples oposição, é uma oposição ferrenha. É uma oposição que não nos dará descanso. É uma oposição que requer de nós vigilância, perseverança. Precisamos estar atentos. Nesse sentido, a pergunta que eu faço no início, eu vou acrescentar outras aqui, é válida. Você tem consciência de que você está em uma guerra? Se você tem consciência de que você está em uma guerra, qual é a armadura que você está usando para viver, para enfrentar essa batalha, para combater o seu oponente? Qual é a sua posição nessa guerra em que você e eu estamos inseridos? Quando nós adentramos ao texto, Paulo está caminhando para as suas instruções finais para a igreja de Éfeso. E ele deixa muito claro que existe uma batalha que está sendo travada e que a gente não pode vacilar. Em suas instruções finais, ele orienta os crentes para que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Infelizmente, muitos podem usar esse texto para levar adiante que existe uma batalha espiritual e então nós temos que viver amarrando o demônio, devemos viver de maneira a declarar que as hostes espirituais da maldade precisam ser derrotadas, mas não é isso que Paulo nos ensina aqui. Ele está dizendo que existe uma batalha e que o crente ele não é orientado a se fortalecer na própria força, a recorrer às suas próprias estratégias. Paulo nos orienta, Paulo nos ordena que precisamos se fortalecer na força do Senhor. Então, nessa batalha, não adianta nós recorrermos à confissão positiva. Não adianta a gente recorrer à criatividade humana. Em Efésios 1,19, Paulo ora pelos crentes para que eles conheçam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra fortalecidos nesse texto tem o sentido de ser ou tornar-se mais capaz ou apto para alguma tarefa. Esse fortalecimento precisa ser no Senhor.
Em outras palavras, Paulo está dizendo que somos fortalecidos no Senhor mediante nossa união com Cristo. Fora de Cristo não há essa força, não há esse fortalecimento para vivermos de maneira a resistir os ataques do nosso oponente. Se eu e você não estamos unidos ao Senhor, se não temos vidas com o Senhor, então nós estamos frágeis. A expressão força do seu poder retrata o grande poder de Cristo que Ele tem para governar e dominar. Então a igreja não deve depender de outro poder. A igreja não deve depender de si mesma. A igreja não deve depender de homens. A igreja deve depender única e exclusivamente do Senhor. Se nós recorremos a homens para que a igreja se mantenha de pé, meus irmãos, nós estamos perdidos. Louvamos a Deus pelas pessoas que o Senhor levanta no seio da igreja e nos trazem a mensagem do Evangelho, graças a Deus por isso. Mas a igreja, meus irmãos, ela resiste, ela permanece no único e supremo fundamento que é Cristo Jesus e a sua palavra. Um ponto de destaque: esse poder não é dado para que o crente saia por aí determinando as coisas, declarando as coisas. Eu determino isso, eu digo isso, eu falo aquilo outro, e vai acontecer da maneira que eu estou falando. Não é para isso que o Senhor nos orienta na sua palavra, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é para que a nossa palavra, de alguma forma, derrube as hostes espirituais da maldade. Não é para isso. Nós somos, meus irmãos, salvos por Cristo Jesus, para sermos dominados por Cristo, para sermos governados por Cristo, para vivermos em sujeição e em obediência, para andar em submissão ao senhorio de Cristo. Outra questão: se Paulo está dizendo que a fonte do poder que precisamos é Cristo, então a gente precisa entender que o inimigo que está lutando contra nós, ou que vem contra nós, não é um oponente qualquer. Ele tem poder. E isso é muito sério. Requer de nós atenção, não podemos dormir. E se estamos dormindo, precisamos despertar. Porque isso, meus irmãos, de certa maneira, vale a vida. Na sequência, Paulo diz que é preciso que a gente vista, que a gente possa vestir toda a armadura de Deus. Ele não está dizendo partes da armadura. Ele diz toda a armadura. Um soldado, quando vai para a guerra, se ele esquece algum componente da sua armadura, quando ele entra no campo de batalha, certamente ele será um alvo que estará vulnerável, porque lhe falta algum componente da armadura dele. Certamente antes dos soldados irem para a batalha, eles fazem uma revisão. Eles olham para ver se está tudo ok com a sua armadura, com os seus equipamentos. Efésios, meus irmãos, foi uma carta que Paulo escreveu da prisão. E possivelmente ele estava com soldados romanos, ele convivia com soldados romanos. E essa imagem que ele está usando para descrever a respeito da armadura de Deus, possivelmente são desses soldados que ele está convivendo. E uma outra possibilidade também é que ele está fazendo uso do guerreiro divino, mais necessariamente o próprio Deus, que está descrito em Isaías, capítulo 19, versículo 17, onde o Senhor se apresenta como um guerreiro celeste, que vence os seus inimigos. E ele usa uma armadura similar ao que Paulo está descrevendo aqui. Então, quando Paulo está falando aí, vistam-se, ele não está dando uma sugestão. Ele não está dando aqui uma ideia. Olha, é melhor você se vestir. Olha, eu acho que você precisa se vestir. Não, meus irmãos, isso daqui é ordem. Ele não está abrindo isso aqui para discussão. Por quê, Paulo? Não, ele está dizendo, vistam-se. Vistam-se. É a ordem que temos aqui, vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus foi colocada a nosso dispor. Eu e você precisamos vestir. Essa responsabilidade
está sobre meu e os seus ombros. O propósito de vestir a armadura é para permanecer firme na posição de vitória que o Senhor Jesus Cristo nos colocou. O diabo, esse que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar, ele usa de ciladas, ele usa de ofensivas, para de alguma forma enganar o crente, confundir a cabeça do crente. Infelizmente, tem muita gente que acredita que precisa ir no terreno do inimigo para pegar tudo que lhe foi roubado. Não é para isso que as Escrituras nos ensinam. Não é isso que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos. Tinha até uma musiquinha no passado que falava isso. Fui no terreno do inimigo e roubei tudo e tomei tudo que me roubou. Não é para isso que Paulo está nos orientando que precisamos vestir a armadura de Deus. Você não tem que ir no terreno de inimigo de forma alguma. O ensino das Escrituras é diferente. Cilada é uma espécie de método e, em linhas gerais, é uma maneira de fazer algo, especialmente, meus irmãos, de forma sistemática. Implica um arranjo lógico, ordenado, geralmente em etapas. Isso mostra para nós que o nosso oponente, o diabo, ele não é afoito, ele não age de uma maneira desesperada, ele é paciente. Ele arma suas arapucas, ele lança suas iscas, ele usa de suas seduções, de maneira que de alguma forma os nossos desejos podem se voltar para aquilo que está diante de nós, justamente para nos afastar do propósito que nós fomos levantados por Cristo. Satanás, ele é tranquilo nesse sentido, meus irmãos. Ele é ardiloso. Ele é calmo. O diabo, nosso oponente, a Escritura nos diz em 1 João 3,8 que ele vive pecando desde o princípio. Em João 8,44, o próprio Jesus disse que o diabo foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em Apocalipse 12:9, João escreve a respeito do diabo, dizendo que ele é o sedutor de todo mundo. O nosso oponente, meus irmãos, ele não usa de iscas para simplesmente te entreter. Ele usa de iscas para te enganar, para te confundir, para atrasar a sua vida, para te, de alguma forma, te impedir de ver a beleza de estar em Cristo Jesus e de servir o Senhor, para te tirar da posição que o Senhor Jesus nos colocou. As ciladas usadas pelo diabo são alicerçadas sobre mentiras, porque ele é mentiroso. O ataque que ele, por exemplo, impetrou a Adão e Eva é um retrato claro de como ele age, de como ele é mentiroso. Basta nos lembrarmos da conversa que ele teve com Eva. Por exemplo, certamente se vocês comerem do fruto, vocês não morrerão, mas serão iguais a Deus. Ele tem essa ardilosidade de maquiar a mentira e colocar uma roupagem de verdade. Muitos pintam o diabo como aquele ser de 2 chifres e um garfo na mão. É uma figura feia, porém ele não vem com a sua feiura. Ele vem, meus irmãos, de alguma forma com algo bom, entre aspas, mas que o seu final é amargo. Por isso que a gente precisa vestir a armadura de Deus, não para atacar, não para ir no terreno do inimigo, mas para permanecer firmes, para permanecer onde o Senhor nos colocou. Quando nós estávamos aqui na aula da EBD, eu lembrei disso daqui. A gente às vezes pensa que o cristão não tem que se envolver com política, e a gente vai se afastando de algumas esferas que nós deveríamos estar lá, para glorificar ao Senhor, para viver como luz no mundo e sal da terra.
É nossa responsabilidade, meus irmãos. Não estou dizendo que a gente tem que consumir as coisas que o mundo está colocando diante de nós, mas a gente não pode recuar. Nós precisamos de sabedoria bíblica para estar onde o Senhor nos colocar. Essa luta em que estamos inseridos não é contra pessoas, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não devemos perder tempo nos degladiando um contra o outro. Se temos rixas um com o outro, precisamos resolver, precisamos perdoar. A nossa luta não são contra os irmãos, não são contra as pessoas. Paulo está dizendo que as nossas lutas são contra essas hostes espirituais da maldade. Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios. Mas a prisão para Paulo não é um fator limitante para que ele compreendesse que a verdadeira luta não é ali ele estando preso, mas é de outro âmbito, não é no âmbito físico, mas existe um embate espiritual. Sabemos que vivemos dias difíceis. Nós sabemos que os dias não são bons, são dias maus. Leis que estão correndo por aí, que querem aprovar de todas as maneiras, de que o aborto tem que ser aprovado. Crianças tendem a ser mortas se essa lei for aprovada. Leis que estão correndo por aí que querem corroer a estrutura da sociedade, que é a família. Nós vivemos esses dias. Temos inúmeras ideologias nesse mundo perverso, que tende a atacar as famílias, a igreja, a palavra de Deus. Eu e você somos sabedores disso. Nós sabemos que isso é real. As crianças, os nossos filhos, os sobrinhos, os netos, eles estão expostos à maldade desse mundo, meus irmãos. E nós estamos em guerra. Às vezes a gente olha esse cenário que estão diante dos nossos olhos e se esquece que existe uma batalha. Como eu e você estamos equipando os nossos, estamos incitando eles a irem para o embate com as pessoas, ou estamos orientando que precisamos orar, dobrar os nossos joelhos, nos vestir da armadura, manejar bem a palavra da verdade. Precisamos de sabedoria bíblica para viver o Evangelho nos diversos cenários que nós estamos, e não recuar, e não abrir mão. Esse cenário e tantos outros que nós estamos vivendo em nossos dias, tem algo maior por trás. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. O intuito dos oponentes da igreja é dominar e colocar a pessoa sob escravidão. É colocar escuridão no entendimento. E nesse sentido existe sim uma batalha espiritual, em que a gente não deve temer e muito menos subestimar, mas a gente precisa se revestir da armadura de Deus para permanecermos firmes. Outro propósito de vestir a armadura de Deus é para resistir o dia mau. E dia mau nesse texto tem relação com aqueles tempos ou épocas em que parecem que os poderes malignos eles estão mais transparentes aos nossos olhos, em que parece que estamos sob ataque direto. São dias em que parece que as hostes da maldade se levantaram contra a igreja ou contra você de uma maneira mais forte, se essa gente pode dizer. Os ataques são variados. Isso pode trazer muitas vezes situações ruins no casamento, no trabalho, que tende a mexer muitas vezes com conduta moral, situações que tendem a bagunçar a vida com Deus, a vida com a igreja, a abalar a sua confiança em Deus, quando as coisas não acontecem como a gente planejou, quando os dias não são como a gente gostaria que eles fossem. Muitas vezes a primeira coisa que a gente quer tirar é a igreja, é a vida com Deus, é a oração, é a leitura das Escrituras. É ou não é verdade? Dificilmente a gente pensa, eu vou tirar a televisão do meu viver, eu vou tirar o que eu gosto de fazer, por exemplo. Nós estamos em guerra, meus irmãos.
é luta. Esses dias maus todos nós estamos sujeitos a passar. E a ordem da Escritura é para que possamos vestir a armadura de Deus para resistir os dias maus. Não temos que esperar os dias maus chegarem para então agirmos e então nos vestirmos da armadura de Deus. Precisamos vestir a armadura de Deus no dia que se chama hoje e não esperar as coisas saírem do prumo para então a gente despertar e fazer alguma coisa. Somente vestidos com a armadura de Deus é que a gente fica firme, é que a gente consegue resistir o dia mau. E então, depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Em linhas gerais, permanecer firme, permanecer inabalável, resistir o dia mau. Meus irmãos, é permanecer firme na realidade que Cristo Jesus conquistou para nós. O diabo e os seus ajudadores, eles são fortes, mas somente Deus é onipotente. Satanás com seus aliados, eles não são onipotentes. Somente o nosso Deus é. E é nele que devemos confiar, é nele que devemos descansar. A força do Senhor que a gente precisa se fortalecer, e a armadura que precisamos vestir, nos confere firmeza, nos dá resistência, nos ajuda a estarmos firmes contra a impiedade que nos cerca. Não dá para a gente sair desse mundo por livre e espontânea vontade. Eu e você precisamos nos revestir da armadura de Deus para saber conviver com a impiedade. Não concordar com a impiedade, mas saber como devemos viver nesse mundo ímpio, glorificando ao Senhor. Eu sei que cansa. Eu sei que o desejo nosso é estar com o Senhor. Eu sei que o desejo nosso é que o Senhor volte o quanto antes. E graças a Deus que temos esse desejo. Mas a gente precisa da graça do Senhor para saber conviver com essa impiedade que nos rodeia. E não nos entregarmos a esse sistema ímpio que paira nesse presente século. Precisamos revestir-nos da armadura de Deus. Somente revestidos da armadura de Deus é que a gente vai ficar firme. A nossa fonte de poder é mais poderosa do que os nossos oponentes, porque ela é Cristo. Cristo não pode ser vencido. Cristo não pode ser derrotado. Cristo não pode ser destronado. E volta e meia a gente se volta para nós e nós de alguma forma queremos confiar na força do nosso braço, porque as situações nos exprimem. Somos prensados todos os dias, muitas vezes. E somos orientados a desviar os olhos de Cristo e olhar para a situação. E Paulo está dizendo para nós que a fonte de poder da igreja é Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Olhe para Ele, permaneça firme nele, revista-se da armadura de Deus, se fortaleça no Senhor e na força do poder de Cristo. Nós não somos autossuficientes, nós não vamos resolver o problema da humanidade. Nós precisamos descansar no Senhor. Muita gente incorre no erro de atribuir tudo ao diabo, mas é um erro também. Nem tudo é o diabo e os seus agentes. Não devemos subestimar o mundo espiritual, não devemos subestimar que estamos em uma batalha. Outro ponto, muito cuidado, meus irmãos, com esses movimentos de expulsar demônios que existem por aí, com essas coisas de batalha espiritual que muita gente se apoia nisso para enganar muita gente. Orações fortes, orações poderosas, que devem amarrar os inimigos, que devem fazer uma porção de coisas. Não é esse o ensino das Escrituras. Quantas pessoas são presas, são escravizadas por causa disso, porque creem nisso. Não é isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Muita gente crê que se colocar água em cima do rádio ou perto da televisão, alguém vai orar e ela vai tomar isso, e isso vai te trazer algum benefício.
ela vai usar alguma rosa ungida e isso vai resolver o seu problema. Cuidado com essas coisas. Isso não é ensino das Escrituras, isso não tem nada de evangelho, isso não é batalha espiritual, isso é atraso, isso é engano, é cilada, meus irmãos. Recorra às Escrituras, olhe para Cristo, pergunte-se. Ao invés de acharmos que tudo é o diabo, nós devemos buscar santificação. Ao invés de acharmos que tudo é o diabo porque as coisas não estão como queremos, devemos ter mais contato com as Escrituras, estarmos mais próximos de Deus. Paulo está falando aqui para nós que o nosso inimigo ele é ardiloso, ele usa de ciladas. Mas ele está dizendo para nós que a gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do poder que vem do nosso Deus. Nos santificando mais, teremos mais controle, por exemplo, com as nossas línguas, com as nossas ações. Teremos mais sabedoria para vivermos os dias. E certamente, meus irmãos, estaremos vestidos da armadura de Deus. A partir do versículo 14, Paulo continua nos seus ensinamentos e novamente ele fala aí, fiquem firmes. Ele já fez uso dessa expressão, ficar firmes. Ele usou a palavra resistir para se referir ao dia mau. Ele usou a palavra inabaláveis. E novamente no verso 14 ele está usando a expressão fiquem firmes. Olha a repetição que Paulo está dando na palavra de Deus aqui que nós estamos meditando nessa manhã. E ele não está fazendo isso porque ele quer ser cansativo ou porque ele está sendo chato. Mas ele está mostrando para o seu público que o tema que ele está tratando é urgente e é sério. Ficar firme, resistir o dia mau, permanecer inabalável, ficar firme, permanecer. Ele não está falando de atacar, ele está falando permanecer, permaneça, fica firme, resista. O cristão não tem que recuar, e muito menos atacar o diabo. Ele tem que permanecer, ele tem que ficar firme aonde o Senhor o colocou, aonde o Senhor está o direcionando. Paulo diz que devemos nos cingir com a verdade, ou usar o cinto da verdade. E pode ser que essa verdade seja uma referência à verdade ética, que se contrapõe à mentira. Na própria carta aos Efésios, em Efésios 4:25 está escrito, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, quando o crente se compromete em falar a verdade, certamente ele é protegido, pois vivendo na verdade ele vai na contramão do que o diabo é, porque o diabo é o pai da mentira. Quem vive na mentira, meus irmãos, se comporta como um filho do diabo. Uma outra possibilidade nesse texto é que a verdade se refere à verdade do Evangelho, que não possui erros. O Evangelho é inerrante, ele é infalível, ele é útil para o ensino, para a educação na justiça. A verdade do Evangelho protege a igreja, o Evangelho é a riqueza da igreja. Se a igreja desvia-se do Evangelho, ela está se desviando de tudo. Se o crente muda uma vírgula do Evangelho, ele está mudando o que existe de mais precioso. Viva o Evangelho como ele é, porque ele te traz proteção, ele te traz segurança. A verdade do Evangelho protege a igreja dos ventos de doutrina que sopram por aí a todo momento e traz maturidade. O Evangelho nos confere crescimento diante de Deus. A igreja firmada no Evangelho estará pronta para o combate contra o diabo e os seus aliados. O cinto para um guerreiro era um componente muito importante, porque servia para amarrar as suas roupas, que possivelmente eram folgadas quando ele ia para a guerra, para também servir de apoio para as suas armas, e também serve como um instrumento de proteção. Em linhas gerais, meus irmãos, o sentido de ter a verdade do Evangelho como um cinto bem ajustado em nossa cintura. Precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos nos expor ao Evangelho. Nós nos expomos a tantas coisas.
Nós vemos tantas coisas, lemos tantas coisas. O que conhecemos o nosso Senhor? O que Ele fez por mim e por você? Precisamos conhecer o nosso Senhor. Precisamos cingir-nos da verdade do Evangelho. Não devemos brincar. Não devemos perder tempo com tantas coisas. O outro componente que Paulo faz uso da armadura é a couraça da justiça. E essa justiça pode ter relação com o caráter justo. Tem relação com aquele que age com justiça com o seu próximo. Em Isaías 59:17, a palavra justiça também aparece, onde Deus é retratado como guerreiro divino e a justiça lhe serve como manto. Tem relação com o caráter justo e santo de Deus. Todo cristão que vive sendo justo, esse viver acaba servindo de barreiras, para que quando as tentações vierem, ele permanecer firmes. Porque eu e você, meus irmãos, seremos alvos de Satanás. Não pense você que sendo crente em Cristo Jesus, você vai estar ileso aos ataques do inimigo. Não vai. Não pense você que ele vai descansar em te atacar, porque não vai. Por isso que Paulo está usando de repetição: fique firmes, resista, vistam-se de toda a armadura, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É algo sério, meus irmãos. Paulo está se referindo à justiça de Deus, que vem a nós por causa de Jesus Cristo, e por causa dessa justiça nós somos justos aos olhos de Deus. A justiça de Deus reverbera em nossa justificação na pessoa bendita de Cristo. Uma vez que o Senhor nos declara justos, essa justiça funciona como couraça contra as investidas do diabo. Por exemplo, as Escrituras falam para nós que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se alguma coisa do passado vem nos assolar, nós podemos nos lembrar que daquele pecado o Senhor nos perdoou, somos justos. A nossa dívida foi paga. Se a gente não conhece, meus irmãos, Cristo Jesus, nós somos alvos fáceis. Precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E a palavra preparação nesse texto tem o sentido de prontidão. O estado de estar preparado ou pronto para uso ou ação. Muitos podem compreender que esse componente da armadura tende a ser uma preparação para a pregação do Evangelho, por exemplo, no caso da evangelização. E certamente nós usamos a palavra de Deus na nossa carreira cristã para pregar as Escrituras. Mas olhando para o contexto dessa passagem, Paulo está falando de uma armadura para a resistência. E nesse sentido, a preparação do Evangelho da Paz é o calçado que nos auxilia para vencermos os obstáculos em nossa peregrinação, para permanecermos firmes diante das lutas, diante das tristezas, das incertezas e dos medos e ansiedades que tendem, meus irmãos, de alguma forma a nos assolar durante a nossa caminhada cristã. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho da Paz nos ajuda a permanecer firme quando a gente vive esses momentos que tendem a trazer alguma coisa ao nosso coração. E claro, nós vamos testemunhar de Cristo Jesus nessa caminhada. Essa paz, meus irmãos, ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. E em Cristo é estabelecido paz com Deus. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos andar desesperados. Nós não precisamos andar em terrenos movediços, pelo contrário. Esse calçado, a preparação do Evangelho da Paz nos ajuda a andar em segurança, podemos pisar de maneira firme. O Evangelho nos confere segurança na nossa caminhada. O outro componente que Paulo fala dessa armadura é o escudo da fé. E a fé é algo que a gente não pode produzir. A fé que Paulo trata como escudo é aquela que a gente recebeu por meio de Cristo. E nesse sentido, não adianta recorrermos à confissão positiva. Não adianta você determinar, você declarar, você dizer aos quatro ventos que você é mais que vencedor. Não adianta. Não é a minha, a sua palavra. Não adianta recorrer aos pensamentos positivos. Não é isso que vai produzir a fé necessária.
para vivermos firmes nessa luta diária que temos. Essa fé é aquela que recebemos de Cristo para crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Essa fé, meus irmãos, é aquela que nos conduz para que a gente saia de uma vida de morte e passe a viver uma vida de vida eterna, uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Essa fé nos confere sabedoria e entendimento para compreendermos as promessas de Deus e confiar na sua palavra. A fé é o canal que nos leva a se apegar em Deus e nos firmarmos em sua palavra. Nos leva a crer que quando nós estamos em Cristo Jesus, jamais seremos arrebatados de suas mãos. O próprio Jesus disse que aquele que o Pai dá a ele, jamais se perderá. Quem está em Cristo Jesus não se perde, porque Cristo Jesus é quem protege, Cristo Jesus é quem o conduz. Precisamos nos revestir, meus irmãos, desse escudo da fé. O diabo tende a nos atacar com as suas ardilosas tentações. E para isso ele vai fazer uso desses dardos inflamados. Mas revestidos com esse escudo, as mentiras do diabo serão repelidas. Cuidado, meus irmãos. Precisamos ter cuidado. Porque as ciladas do diabo tendem a nos seduzir. Mas é tudo mentira. É tudo mentira. O capacete da salvação é outro componente da armadura que devemos usar. E essa salvação foi operada na vida do crente por Deus em Cristo Jesus. Essa salvação não ocorre por obras de nossas mãos, mas ela acontece plenamente e somente pela graça. A salvação de Deus, recebida pela graça mediante a fé, atua como um capacete que serve de proteção para a cabeça do crente. Somente somos esclarecidos sobre os aspectos da salvação através das Escrituras Sagradas. Por mais que o diabo nos ataque com a sua fúria, estaremos guardados dos seus ataques mortais. O capacete da salvação, meus irmãos, preservará a nossa mente, a nossa vida, de todo tipo de dúvida que possa surgir. De todo tipo de sugestão maligna que tende a nos colocar num ambiente de desconfiança daquilo que recebemos da palavra de Deus. Muita gente se preocupa porque acha que a ação do inimigo é somente fazer as pessoas caírem no chão e se estribucharem e mudar a voz, revirar o olho e assim por diante. Não é, meus irmãos. Muito cuidado com isso. O pastor Fábio já pregou aqui para nós em Lucas sobre o endemoniado de Gadara. E aquele jovem, aquela pessoa, ela foi liberta. Mas o que as pessoas daquela região falaram para o Senhor Jesus Cristo? Para Jesus sair dali. Quem é que está mais sob as influências do poder maligno? E eles não caíram estribuchando no chão. Percebe, meus irmãos? Como o negócio é sério? Não é brincadeira. Judas não caiu estribuchando no chão quando vendeu Jesus por 30 moedas. Muito cuidado. Não temos que temer o inimigo, mas a gente tem que estar apercebido de coisas que muitas vezes se perpetuam por aí e isso nos impressiona. E nos tira do foco que Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã. O último componente destacado por Paulo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é um componente que nos é dado, meus irmãos, para a defesa. E também é o único componente que temos, se a gente pode dizer, para o ataque. Entretanto, Paulo não diz que devemos sair atacando Satanás com a palavra de Deus. Mas quando estivermos sob ataque, devemos usar a palavra de Deus para a gente se manter firme. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele fez uso da palavra de Deus para se manter firme. Ele deu o exemplo de como nós devemos fazer. E aí, meus irmãos, a gente levanta a questão aqui, como é importante o crente conhecer o Evangelho.
Se eu e você não conhecermos a palavra de Deus, seremos presas fáceis. Porque há muitos que dormem. Porque há muitos que andam dispersos. Pessoas muitas vezes acreditam que ter o seu nome no hall de membros de uma igreja garantirá a eles salvação. Não é assim. Garantirá a eles que estarão ilesos dos ataques do inimigo. Não é isso. Quantas pessoas fogem da comunhão da igreja? Quantas pessoas fogem? Se a pessoa foge da comunhão da igreja, ela está longe do Senhor. Não podemos dizer que amamos o Senhor se estamos longe da comunhão dos santos. Então, quando a gente sobe aqui para pregar a palavra de Deus, quando a gente conversa, a gente fala: irmãos, venham para a igreja, irmãos, orem, irmãos, leiam a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo isso porque estamos sendo chatos. Nós estamos em guerra. E se a gente não priorizar, meus irmãos, essas coisas que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos andar cambaleando. Às vezes você tem problema no casamento, você tem problema em relacionamento com seu filho ou com pessoas, porque lhe falta a palavra de Deus. Lhe falta crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Não adianta falar que é o diabo. Não adianta. A responsabilidade está conosco. A palavra de Deus está no meu e no seu idioma. Não estou falando aqui que você tem que conhecer termos técnicos teologicamente. Não estou falando disso. Você precisa saber quem é o seu Senhor. Você precisa saber por que você serve ao Senhor. Quem é Deus. Do que Ele te salvou. O que Ele fez por você. Aonde você estava. Para onde Ele está te levando. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E caminhando para o final, após Paulo descrever sobre a armadura, ele ordena à igreja algo que nós acabamos de dizer aqui, a oração. A igreja precisa orar. Ele fala: orem em todo tempo no Espírito. Não é sugestivo. É ordem. É ordem, meus irmãos. A oração que Paulo ordena à igreja não é esporádica, não é quando você tem tempo, não é quando você tem vontade. Não é, meus irmãos, uma oração em que você deve usar o tempo ali para ficar amarrando demônios. Não é isso que a gente entende, que a gente aprende com as Escrituras. Nossa oração não deve ser feita com o objetivo de ficar declarando as quedas das hostes espirituais da maldade. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A oração em todo o tempo no Espírito indica que a nossa vida de oração ela precisa ser regular e constante. Não devemos esperar ter vontade para orar, para então orarmos. Quem ora de forma regular e constante, essa pessoa está demonstrando diante de Deus que ela depende do Senhor. Só ora, meus irmãos, quem compreende que é insuficiente. Quem compreende que em si mesmo não há o que é necessário para resolver as coisas, mas que depende do Senhor. Só ora de forma regular e constante quem sabe que não é autossuficiente. A oração deve ser feita com todas as formas que a Escritura nos ensina. Por exemplo, Paulo fala da súplica, que em linhas gerais é aquele pedido urgente. E devemos orar por todos os santos. Veja que Paulo está falando aqui que não é para você orar repreendendo o mal, mas que você deve interceder pela igreja de Deus, pelos crentes em Cristo Jesus. E como bom soldado, nós precisamos fazer isso de forma perseverantes, vigilantes em todo o tempo. Não devemos nos impressionar, meus irmãos, com o mal, mas devemos nos focar naquilo que o Senhor quer que nós foquemos. A oração na batalha não é para a gente ficar decretando as coisas, mas a gente precisa interceder pela igreja de Deus e por nós mesmos, para que a gente não caia em tentação, para que o Senhor nos livre do mal, para que o Senhor nos sustente nesse mundo mal, para que o Senhor nos dê sabedoria bíblica para darmos razão da nossa fé quando nós formos perguntados.
para que o Senhor nos dê sabedoria quando estivermos diante de pessoas, e as pessoas expor para nós os seus problemas, a sua vida, e o Senhor nos dá graça para falarmos a ela a palavra de Deus, para termos palavra de Deus para aconselhar uns aos outros. Nós gostamos de falar muito das nossas coisas, mas precisamos falar da palavra de Deus. Quando as pessoas vêm falar com você, meus irmãos, conosco propriamente dito, precisamos de graça para anunciar as Escrituras. O foco é Cristo. Nós não somos o foco. Podemos usar situações de nossas vidas para trazer a palavra de Deus para a conversa, mas toda a nossa conversa, de alguma forma, precisa apontar para o Senhor, porque as pessoas precisam de Cristo. Assim como eu e você estamos aqui respirando, o ar está entrando pelas nossas narinas, todo o nosso corpo está sendo oxigenado pelo ar que respiramos. Precisamos orar. Precisamos orar. Quando não oramos, certamente estaremos frágeis, certamente estaremos fracos para resistir às forças do mal. Paulo também está pedindo para que a igreja ore por ele. E é interessante, meus irmãos, Paulo não pede para que a igreja ore para ele ser confortado. Paulo não pede necessariamente para que a igreja ore por ele para ele ser confortado e fortalecido. Certamente a igreja orava por ele nesse sentido. Mas ele pede para que a igreja ore por ele, para ele ter a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho. Mas ele estava preso. Ele teve a liberdade dele cerceada. Não importa. Ele pede para a igreja orar por ele, para que ele tenha a oportunidade de anunciar o Evangelho. E Paulo foi um embaixador em cadeias por causa do Evangelho. Ele não pede para que a igreja ore por ele, para que ele seja liberto da prisão, mas para que na prisão ele continue tendo ousadia para anunciar o Evangelho. A prisão, meus irmãos, poderia manter Paulo encarcerado, mas não o Evangelho. O avanço do reino para Paulo é mais importante do que a sua liberdade. Paulo era livre em Cristo Jesus. As pessoas poderiam simplesmente prender o corpo de Paulo, mas aonde ele estivesse, ele seria um embaixador de Cristo. Ele pregaria o Evangelho. A vida do reino para Paulo é mais importante do que a sua liberdade nessa vida. O Evangelho para Paulo é mais importante do que a sua própria vida. Paulo não pede para que eles orem repreendendo o mal, mas para anunciar o Evangelho. Certamente a gente pode orar a Deus para que Deus impeça o diabo de colocar os empecilhos para que a obra de Deus avance. Podemos orar pedindo ao Senhor, mas não devemos orar de maneiras a ficar dando ordens. Devemos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos dê graça para que a gente avance, para que o reino de Deus avance, para que a gente fique firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos, meus irmãos, despertar para a vida cristã. É urgente. É para o hoje e é para o agora. Gostaria de encerrar esse momento com algumas aplicações. Em primeiro lugar, a batalha espiritual é algo real. Eu e você estamos nela. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, não espere as coisas acontecerem. Não espere as coisas acontecerem. Nós estamos em guerra. Se aos seus olhos tudo está bem na sua vida, use esse momento para se aproximar do Senhor. Porque o dia mau pode chegar. Então não espere o dia mau chegar para você tomar uma atitude. Não espere o dia mau para você acertar a sua vida de oração, a sua leitura das Escrituras. Não espere. Não baixe a guarda. O nosso oponente não descansa. Nós não devemos descansar. Nós devemos estar atentos e vigilantes e confiantes no Senhor. Na batalha que estamos, nossas estratégias não vão nos ajudar. Não confie na força do seu braço. Se exponha ao Evangelho. Entregue-se ao Senhor, viva em submissão. Revista-se, vista-se da armadura de Deus. Confie plenamente na suficiência e na plenitude de Cristo.
Cristo Jesus deve nos bastar. E termino dizendo, não viva a vida como se não houvesse uma eternidade. Há uma eternidade. O diabo não tem nada a perder, ele já perdeu. Ele já tem o seu destino final decretado. Cristo Jesus o venceu para sempre. Mas como nosso oponente, sabedor da realidade que temos em Cristo Jesus, lê Efésios quando você estiver na sua casa novamente. Leia com calma. Veja as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos deu vida, juntamente com Cristo, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo Jesus, é o poder que Ele usou para nos tirar do estado de morte em que estávamos. Somos igreja, somos povo de Deus, somos nova criatura em Cristo Jesus para andarmos em novidade de vida. E certamente Ele não vai descansar, meus irmãos, mas Ele vai agir para atrapalhar, Ele vai agir para colocar empecilho, Ele vai agir para tirar a sua atenção daquilo que realmente importa, que é Cristo Jesus. Ele vai trabalhar para tirar você do prumo. Então esteja vigilante, esteja alerta, cresça na graça e no conhecimento de Cristo, não deixe para amanhã. Se vista da armadura para resistir, para permanecer e para ficar firme, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças por essa manhã. Pedimos ao Senhor Deus para nos despertar para aquilo que estamos dormindo. Nos ajude, Senhor Jesus, a vestir a armadura do Senhor, como nós ouvimos aqui nessa manhã. Precisamos, ó Deus, vivermos de maneira alertas. Não nos deixe, Deus, interpretar as coisas de uma maneira superficial. Nos desperta, Senhor, para a realidade de que estamos em batalha e que precisamos, ó Deus, estarmos vigilantes, perseverantes e atentos, ó Deus. Que o nosso alvo, o nosso foco, Senhor, seja glorificar o Senhor. Que a gente não venha andar impressionado, Deus amado, com as coisas que o nosso oponente faz, mas que a gente se maravilhe com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Que a nossa adoração, que o nosso coração, que a nossa submissão seja somente para o Senhor, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar as prioridades da nossa vida, para que a gente tenha tempo de oração, tempo com a sua palavra, para que a gente conheça ao Senhor. Deus, nos dê coragem e nos desperte, Senhor. O nosso inimigo, o nosso oponente não descansa. Não nos deixe, Senhor, viver na letargia. Não nos deixe, Deus, viver como se estivéssemos cozinhados em banho-maria. Mas nos ajuda a estarmos despertos, atentos, ó Deus, e vigilantes, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos chamou para te servir. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, bom domingo. Às 18 horas estaremos aqui novamente e às 18 horas também temos culto lá na congregação.